Estenda a mão de vocês para cá para que a gente possa orar pela vida dela, amém? Pai amado, Pai querido de Deus, eis aqui, Pai, tua filha, a qual o Senhor separou no dia de hoje, para que viesse ser um instrumento em tuas mãos, para que viesse ser boca do Senhor nessa terra e ministrar a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço desde já que o teu espírito esteja alinhado com ela, Pai, em nome de Jesus, que as tuas palavras estejam alinhadas com a boca dela, para que dela venha sair somente aquilo ao qual o Senhor separou, aquilo ao qual o Senhor sabe, Pai, em nome de Jesus, que vai nos trazer transformação, ó Pai, em nome de Jesus, que ela não seja um nada nesse momento, que o teu espírito venha prevalecer, que ela diminua e o Senhor cresça verdadeiramente sobre a vida dela, que ela desapareça e a tua glória venha sobre a vida dela, Pai, manifestando, Pai, o teu espírito em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu te peço, Pai, que tudo quanto é falar essa noite, nada venha passar batido, mas que nós venhamos pegar essas sementes, alimentar, Pai, e sair plantando daqui afora, Pai, em nome de Jesus. Pai, guarda ela em tuas mãos, brinda ela, Pai, com o teu espírito, em nome de Jesus, e que assim também nenhum de nós venhamos estar disperso, em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite, igreja. Eu não sei o que vocês estão sentindo, mas a glória de Deus está muito intensa dentro deste lugar. E foi muito engraçado o Thiago falar que ele, até enquanto ele saiu de casa, não tinha nada para poder estar trazendo e para dirigir o culto como palavra. E hoje eu vim aqui também da mesma forma, crendo que a palavra de Deus diz que quando a gente está diante das assembleias, da assembleia, que quem nos guia é o Espírito Santo, e é Ele que fala através de nós. Até porque a honra e a glória sempre tem que ser dada para Ele em nome de Jesus. E que em nome de Jesus cada vez mais a gente possa se despir de nós mesmos, para que a nossa humanidade apareça, para que em nome de Jesus Ele cresça e ganhe o lugar de destaque, que é o lugar dele, que é o lugar de primazia em tudo, em nome de Jesus. Abram suas Bíblias lá em Mateus 12. Mateus 12, 22. Que em nome de Jesus a gente possa conectar a nossa mente com o Pai e ler a palavra dele, tentando entender e assimilar aquilo que o Espírito quer dizer para a gente hoje, em nome de Jesus. Porque o que eu vim fazer aqui, na verdade, é ser uma pessoa totalmente figurativa, porque eu creio nesse Espírito que não precisa de homens para poder se manifestar, para poder curar, para poder libertar, para poder ministrar. Então, em nome de Jesus, deixe com que o Espírito Santo ministre ao seu coração aquilo que o Pai quer falar somente com você, em nome de Jesus. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Mas, quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa, Satanás está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou, como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha.
Em nome de Jesus, eu entendo que a última pessoa que deveria estar falando sobre essa palavra sou eu. Mas é pela graça de Cristo que Ele nos usa. É pela graça de Cristo que Ele se manifesta através da nossa vida. Então que, em nome de Jesus, a gente possa, neste exato momento, curvar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos e clamar para que o Pai fale profundamente aos nossos corações. Para que a gente saia daqui totalmente diferente da forma como a gente entrou. Em nome de Jesus. E que a gente possa clamar em nome de Jesus, assim como o cego Bartimeu, que falava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Em nome de Jesus, eu creio que o Pai está passando em nosso meio. E não é à toa, mas é para deixar transformação e mudar cada coração e cada mente que aqui se encontra. Mesmo aqueles que o solo não está fértil para que seja plantado a semente, eu creio e profetizo que todos nós sairemos de cá diferente da forma como a gente entrou. Em nome de Jesus, porque a palavra dele é única, a palavra dele liberta, a palavra dele transforma. Quando ela é pregada, a gente não pode sair daqui da mesma forma que a gente entrou. Que a honra e que a glória seja dada ao Deus, é o Cristo que vive e reina para todo sempre, em nome de Jesus. Igreja, feche os seus olhos, curve a sua cabeça em sinal de reverência ao seu Pai e clame a Ele em nome de Jesus para que Ele fale profundamente com você esta noite. E mesmo quando você acabar de orar, continue com a cabeça fechada e orando, porque eu vou encerrar em nome de Jesus a nossa oração, todos nós juntos. Clame, igreja, clame, peça ao Pai para que fale com você. Amém, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor, a gente vem aqui unidos em uma única só voz, em um único só coração, em nome de Jesus, pedindo para que o Senhor fale aos nossos corações, Espírito Santo, pedindo para que o Senhor guie as nossas mentes, guie tudo que há dentro de nós. Nós não sabemos orar, Espírito Santo, nós não sabemos clamar, não sabemos atender, não sabemos chamar a atenção do nosso Pai. Então eu rogo a Ti, Espírito Santo, vai passando em nosso meio agora, em nome de Jesus, alinhando cada mente, cada coração, cada clamor, cada desejo, em nome de Jesus, para que tudo seja de acordo com aquilo que o Pai desejou e planejou para este dia. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, guie e conduza as nossas orações, guie e conduza, em nome de Jesus, a nossa mente, nosso coração, para que a gente possa ouvir a doce e suave voz, o sussurro do nosso Deus Todo-Poderoso, que vive e reina para todo sempre, em nome de Jesus, e que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia, que a sua palavra continua curando, salvando, libertando, em nome de Jesus, como sempre libertou, como sempre curou. Então hoje não será diferente, ó Deus amado querido, em nome de Jesus. Deus meu amado querido, eu venho aqui juntamente com os meus irmãos em Cristo, ó Pai, clamar ao Senhor, Deus meu amado querido: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão da gente, ó Pai, em nome de Jesus. Pai querido, basta o teu olhar, ó Deus, em nome de Jesus, que nós já sairemos daqui diferente da forma que a gente entrou. Jesus, olha para nós, ó Pai, tão somente se a gente tocar nas tuas vestes, ó Pai, nós seremos transformados, ó Deus, porque das tuas vestes sai virtude, ó Pai. Jesus, tenha misericórdia de nós, ó Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, porque o Deus desse século quer cegar as nossas mentes, quer cegar os nossos olhos, quer colocar escamas, quer impedir que nossos corações estejam sensíveis, quer mentir, quer falar sofismo pra gente, ó Pai. E eu rogo ao Senhor, Deus meu amado
querido. Liberta a tua casa agora em nome de Jesus, de todas as amarras do inimigo, em nome de Jesus. Liberta a nossa mente, liberta o nosso coração, para que a gente escute a tua voz em nome de Jesus, e para que a tua palavra cumpra aquilo que ela veio para acontecer e para fazer nas nossas vidas em nome de Jesus, ó Pai. Cristo meu, eu rogo a Ti, envia os Teus anjos de guerra sobre este lugar, envia Miguel, ó Pai, dá ordem aos Teus anjos a nosso respeito, vai vindo com as Suas espadas flamejantes, tocando, Deus amado querido, em cada principado e potestade que talvez adentrou aqui juntamente com a gente. Tem de misericórdia, Pai querido, daqueles que têm colocado mentira, daqueles que têm colocado, ó Pai querido, desânimo no nosso coração, sentimento de culpa, ó Deus amado querido. Eu rogo a Ti, ó Pai, venha com poder, venha com fogo, libertando os nossos corações, as nossas mentes, em nome de Jesus, ó Pai. Eu louvo a Ti e agradeço ao Senhor, que o Teu nome seja louvado e glorificado, em nome de Jesus. Traga, ó Deus amado querido, uma união de coração e de mente hoje, como nunca antes essa igreja viveu. Eu creio e eu profetizo, porque é a Tua palavra que diz pra gente, ó Pai querido, em nome de Jesus, amém. O versículo 25 diz assim: Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Nesse momento de pandemia, que a gente ainda continua, mas vamos dizer assim, da quarentena, que tudo esteve fechado, que a gente foi impedido de fazer um monte de coisa, eu vivi grandes coisas com Cristo. Foi um momento muito bom para minha vida e glória a Deus, aleluia, que eu continuo vivendo. Mas nessas minhas buscas dentro da minha casa por Jesus, eu orando cada vez mais, porém orando de maneira orgulhosa e egoísta. Como assim, Letícia? Clamando unicamente somente pela minha vida, pela minha família, pelas coisas que me circundavam. Que muitas das vezes a gente para poder pensar, nós somos cristãos assim, que só se preocupa com a sua própria vida, que só se preocupa com suas necessidades, com seus desejos. E aí eu estava o tempo todo orando só por mim e pelas coisas que me rodeavam. E aí até que, conforme eu fui buscando cada vez mais intimidade com Deus, o Espírito Santo começou a ministrar comigo, falando: Letícia, ora pelo reino. E o que eu fiz? Não orei, continuei orando somente por mim. E aí o Espírito Santo pegando dentro de mim, falando: Letícia, ora pelo reino. E eu continuei orando somente por mim, pelas coisas que eram do meu interesse. O Espírito Santo continuou: Letícia, ora pelo reino. Até que um dia eu estava dentro da minha casa, e aí assistindo muitas pregações, né? Porque o tempo era livre, glória a Deus por isso. E numa dessas pregações, no final da pregação, falava justamente sobre isso, sobre a importância da oração pelo reino, sobre realmente nós estarmos reunidos no mesmo lugar, orando a mesma coisa, com o mesmo propósito, sobre união. E a partir daí Jesus começou a ministrar comigo sobre união, sobre Ele não gosta e Ele não quer com que mentes, com que corações estejam divididos dentro da casa dele. E aí, depois eu lendo esse texto hoje, Jesus, ele me fez entender e compreender, porque às vezes a gente fala assim: nossa, a gente está dividido dentro da casa de Deus. E Jesus me fez entender de uma outra forma também. Muitas das vezes a nossa mente, o nosso coração está dividido com o próprio Cristo. Como assim, Letícia? Me dá exemplo. O meu próprio. Eu estava orando, estava próxima de Jesus, porém, Cristo queria que eu orasse por uma coisa e eu estava orando por outra. Minha mente e meu coração estavam alinhados com Jesus? Não. E eu achava que estava. Engraçado, né? E aí Jesus começou a ministrar comigo sobre muitas das vezes a nossa mente e o nosso coração não está verdadeiramente alinhado com aquilo que Cristo quer que esteja. Por que que não está? Porque a gente muitas das vezes não permite com que esteja alinhado, porque a gente não pede com que esteja alinhado, porque a gente não tem a sensibilidade para poder entender e compreender a vontade de Deus para a nossa vida, para o reino dele, para aquilo que ele quer fazer com as nossas vidas. E uma das coisas que Cristo tem queimado dentro de mim cada vez mais é o meu propósito aqui nessa terra. E eu sei o que queima dentro de mim, eu sei aquilo que Cristo me chamou para poder viver. E nada, nem ninguém nunca vai apagar esse fogo que queima dentro de mim, em nome de Jesus. Porque esse fogo foi dado pelo céu, e o altar de Deus é a brasa viva que queima de noite.
Mas aí Deus começou a ministrar comigo falando: filha, fala para minha igreja que eles precisam entender quem eu sou e para onde eu quero que eles vão. Porque muitas das vezes a gente vem para a casa de Deus e não entende a profundidade do Deus que a gente serve e nem para onde esse Deus quer que a gente vá. E não sabe qual é o nosso chamado, qual é o nosso propósito. Cristo, ele está doido para poder fazer algo queimar dentro do seu coração, para que você busque incessantemente. O difícil é encontrar corações sedentos e dispostos a falar: Cristo, eis-me aqui, queima dentro de mim o que o Senhor quer que queima, porque eu viverei aquilo que o Senhor quer que eu viva, para que o teu nome seja louvado e glorificado. E aí Jesus começou a ministrar comigo. Quando a gente vai ler lá em Atos dos Apóstolos, gente, por que a gente não vive a continuação de Atos nesses dias de hoje? Por que parece que Atos é uma parada utópica? Como assim? Que só está lá. Parece que não vai viver, que a gente não vai viver hoje em dia. Parece que foi naquele momento, naquela época, para os apóstolos. Por que a gente não continua vivendo esse fogo que queima constantemente, esse avivamento de pessoas que morreram felizes, sorrindo, que entregaram a sua vida, que entregaram o seu tudo, para que Deus fosse louvado e glorificado? O que tem faltado dentro de nós para que a gente possa, em nome de Jesus, contemplar a manifestação de Deus vivo através das nossas próprias vidas? Porque o Deus que a gente serve é o Deus grande, é o Deus profundo, é o Deus intenso. O Deus que a gente serve é o Deus que não tem como medir, ele é imensurável. É o Deus que é imprevisível, não tem como você prever Deus. Tem uma frase que eu carrego dentro de mim que diz assim: eu sei como Deus começa, mas eu nunca poderei dizer como Ele vai terminar. Tu sabe dizer como que foi o dia que você entregou a vida para Cristo. Agora Ele quer encontrar filhos sedentos que digam: Pai, eu creio que será profundo e intenso e proposital. Não sei como vai terminar, mas vai. Em nome de Jesus. Porque Ele é assim, Ele é profundo, Ele é intenso, não tem como se explicar. Deus, dentro da minha casa, eu entrei em colapso, em loucura, literalmente falando. Porque quanto mais eu me aproximo desse Cristo, mais Ele queima a palavra dEle dentro de mim. E mais fome e sede eu sinto dEle, e menos saciada eu fico. Para poder subir aqui hoje foi uma luta. Porque eu falava com Jesus: Jesus, tem tanta gente capacitada e melhor para eu poder estar lá, em nome de Jesus. Mas ainda assim Tu me escolheste, neste dia de hoje, nesta quinta-feira. Que Teu nome seja louvado e glorificado em nome de Jesus. A gente precisa entender o lugar onde Cristo quer nos levar. Um lugar de intensidade, de profundidade, um lugar de propósito. A gente não está aqui à toa. Nós fomos feitos propositalmente por Cristo. Cristo não te permitiu estar aqui hoje à toa. Ele quer ministrar profundamente no seu coração hoje. E a gente precisa começar a compreender a mente do nosso Deus. E quando eu estava na minha casa, como eu disse, eu entrei em loucura, em colapso comigo mesma. Porque eu falava: Jesus, como eu explico com palavras aquilo que eu tenho vivido e eu tenho sentido contigo? Como que se explica com palavras aquilo que é sentimento? Eu clamei a Deus e roguei ao Pai que, em nome de Jesus, tudo aquilo que sair da minha boca esteja sendo confirmado no teu coração pelo Espírito Santo. Porque, como a palavra de Deus diz, os sinais seguirão aqueles que creem, e eu creio. Talvez com palavras a gente não consiga compreender muito bem, mas eu creio que com o Espírito, mas esse sim, fará todos nós sairmos daqui diferente da forma que a gente entrou. E aí eu orava a Deus falando: Jesus, tem misericórdia de mim. Porque é muito difícil a gente explicar com palavras aquilo que a gente tem vivido no secreto. Porque Deus não se explica. Quem explica a Deus? Quem é que pode falar: Deus é isso, isso, isso? A palavra de Deus fala sobre Ele de forma limitada. É totalmente limitada. Eu estava lendo, eu acho que em Êxodo, que fala, e o próprio Deus fala: eu sou o Senhor, Deus de amor, Deus compassivo, Deus que tem paciência, que tarda no irar. Mas ainda assim é totalmente limitado. Não tem como a gente mensurar esse Deus todo-poderoso, esse Deus que abriu o mar. Vocês conseguem entender isso? Gente do céu, imagina você indo pra praia agora, aí tu vê o mar assim aberto, e o povo, os filhos deles passando em terra seca. O Deus que ressuscita os mortos.
que cura os paralíticos, que fazem os cegos enxergarem, os surdos ouvirem, consegue entender essa graça, esse poder que te tirou, sabe, do lamaçal de pecado que a gente vivia, que nos deu vida e vida em abundância, que tirou as mentiras que Satanás falava nos nossos ouvidos. Ah, tua família não vai prosperar. Ah, mas você vai ser assim, você vai morrer. Depressão normal, mal do século, ansiedade, e todo mundo. Ali a fila do psicólogo. Deus libertou a gente de tudo isso. Vocês conseguem entender a profundidade disso? Dos nossos pecados, dos nossos vícios, de tudo aquilo que a gente vivia preso. Letícia, eu ainda tenho coisa que eu vivo preso, mas creia que em nome de Jesus Ele é apto para poder libertar, porque o sangue dele, quando passa, deixa a transformação em nome de Jesus. E Ele habita dentro das nossas vidas. Ele está dentro de você, Ele está dentro de mim. Aleluia! Ele não sai, a marca de Cristo não sai de dentro de nós. E a gente precisa começar a tentar compreender a mente do nosso Deus. É uma mente profunda. Não se explica a mente de Deus. Não sei se vocês lembram sobre aquilo que o Pai ministrou no meu coração na quinta-feira que eu preguei na outra. E 3 coisas que o Espírito Santo ministrou comigo que me ajudaram na minha vida de sensibilidade com o Pai. E foi bem louco, mas valeu muito a pena essa pandemia. Que foi sobre nós termos os entulhos da nossa alma. O que são os entulhos que a gente conversou? Ansiedade, medo, dúvida, insegurança, preocupações com as finanças. Isso tudo é entulho. Que se a gente não vigiar, afoga a presença de Deus dentro de nós. Impede com que a gente venha estar mais próximo dele, estar sensível à voz dele. Então a gente precisa vigiar. Se você tem tido entulhos na sua vida, clame ao Pai e peça, porque da mesma forma que Ele me libertou, Ele também há de te libertar. E há de fazer com que a tua mente esteja totalmente limpa e preparada para poder adorá-lo, para poder buscá-lo, para poder ser ministrado por Ele, em nome de Jesus. Outra coisa que o Espírito Santo ministrou comigo foi a superficialidade. Antes da gente falar sobre a superficialidade, ele falou comigo sobre o imediatismo. Sobre nós sermos pessoas totalmente imediatas. E por isso a gente não consegue entender um relacionamento com o Pai. Porque o Pai não é imediato. O Pai não é no nosso tempo. Não é na hora que eu quero, da forma que eu quero, do jeito como eu planejei. Gente, vocês acham mesmo que eu queria estar aqui em cima sem ter preparado? Nada. Não é. Mas eu estava em casa orando e clamando ao Pai. Ao mesmo tempo que queimava tudo, não saía nada. Eu falei, Jesus, não estou entendendo. Mas não era para eu entender mesmo, era para eu crer e confiar. Então a gente precisa entender como que é o nosso Pai, como que é o trato do nosso Pai. A gente precisa começar a enxergar as coisas com a ótica de Cristo, com a ótica de Deus, em nome de Jesus. E a ótica dele é diferente da nossa, que é desesperada. Não, ele é no tempo dele, da forma que ele quer. Em nome de Jesus, então entenda isso hoje, igreja. Nossa, mas eu tenho passado por esse problema há tanto tempo. Essa dor tem me atormentado há tanto tempo. Essa dificuldade não sai da minha vida. Esse pecado eu tenho clamado e Deus ainda não me libertou. É no tempo de Deus. Creia, confie, continue e persevere. Eu lembro de um dia que eu estava em casa e que eu havia acordado de manhã para poder orar. No entanto, eu estava me sentindo totalmente fraca. Eu estava me sentindo cansada, com sono, tudo ao mesmo tempo. Eu falei, Jesus, eu quero orar, mas ao mesmo tempo eu não consigo. Eu falei, Jesus, fala comigo. Adivinha no versículo que caiu? Sobre perseverança na oração. Eu falei, rapaz, acho que eu estou entendendo. Já era para eu acordar cansada e com sono. Mas o Senhor quer me ensinar a, quando eu estou cansada, fazer o quê? Continuar orando. Aleluia! Tudo tem um ensinamento, tudo tem um propósito. Mas a gente precisa ter paciência, confiar no tempo de Deus. Amém? E depois Cristo ministrou comigo sobre o quê? Sobre superficialidade. Sobre por que a gente não consegue viver uma vida sensível com Cristo? Por que a gente não consegue viver um romper na intimidade com Ele? O que nos falta? Na verdade, o que tem de sobra dentro de nós é a superficialidade. O que falta dentro de nós é a profundidade. É o desejo pelo profundo. Olha o louvor que a gente cantou hoje, falando sobre a gente ir para as águas profundas. Sabe, Cristo não quer somente que nós estejamos aqui na casa dele clamando e fazendo disso louvores, e louvores de quinta e louvores de domingo. Não! Ele quer que a gente viva verdadeiramente toda essa profundidade que Ele anseia que a gente venha viver. E aí, enquanto eu estava na minha casa,
Eu assisti uma pregação e Deus falou profundamente comigo. Na minha casa, não estava no meu trabalho. E Jesus falou profundamente comigo e queimou profundamente no meu coração. Falando sobre Ezequiel. Sobre o profeta. Que ele estava lá, Ezequiel 47. Que Deus chegou para ele, se eu não me engano é Deus, não sei se é Deus ou anjo, mas representa a figura de Deus. Que chegou para ele, pegou ele e falou assim, ó, vamos andar. E aí levou ele pro rio lá, pro oceano, pro mar. E conforme ele andando, falou assim, olha, ele fez com que eu andasse 500 metros. E as águas bateram no meu tornozelo. E aí, o que quer dizer isso sobre as águas baterem no nosso tornozelo? Quer dizer sobre a gente ter andado em Cristo e a gente ter fincado os nossos pés. Fala sobre nós desenvolvermos uma raiz. Fala sobre nós entendermos os princípios de Deus, de Cristo. Fala sobre a gente ficar parado, fixo no mesmo lugar. Sabe? Verdadeiramente vivendo os princípios, aquilo que o Pai deseja que a gente venha viver. E sobre a gente nessa raiz, ao mesmo tempo, ser alimentado por Ele. Em nome de Jesus. E tem muitas pessoas, se não a maioria das pessoas dentro da casa de Deus, que vivem assim. E isso é bom, a gente precisa estar mesmo com os pés fincados na raiz, sendo alimentado em nome de Jesus e não permitindo com que o vento passe e te leve. Porque quando eu estava lendo a Bíblia, lá em Provérbios 24, tem um versículo que diz que se a gente se torna pessoas inabaláveis, maior é a nossa força. O que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus prova a gente, é teste. É teste diariamente. É teste quando cai um familiar enfermo. É teste quando vem a tentação e a gente cai. É teste quando vem a tentação e a gente resiste. É teste. Jesus, Ele permite com que os testes venham diariamente o tempo todo. É teste dentro da igreja, é teste no trabalho. É teste em todos os lugares onde a gente coloca a planta dos nossos pés. Letícia, para que servem esses testes? Para quê? Para que venha a dificuldade e a gente não se abale. A gente fique fixo em nome de Jesus. E depois que eu fico fixo, o que acontece? A minha força é maior. Provérbios fala sobre isso. Por que muitas das vezes a gente vive, sabe, uma dificuldade de pessoas que se permanecem firmes e constantes dentro da casa de Deus? Porque não tem as suas raízes bem fincadas. E aí passa o vento, aí a pessoa cai. E Jesus quer que a gente, em nome de Jesus, de uma vez por todas, pelo menos, gente, entenda, olha, é o primeiro estágio de intimidade com Deus, é a raiz. É o primeiro. Pelo menos as raízes têm que estar fincadas, com a água batendo no tornozelo. Em nome de Jesus. É o mínimo que a gente como cristão deve viver. Não aceite menos do que isso na sua vida, dentro da sua casa, para sua família. Em nome de Jesus, seja um inconformado. Não vos conformeis com este mundo. Renove a sua mente hoje, em nome de Jesus. Não se conforme com aquilo que você tem vivido em Cristo, em Deus. A gente pode viver maior, mais profundo. Gente do céu, se eu contar para vocês aquilo que Cristo ministra dentro de mim, vocês vão rir da minha cara. Minha mãe ri, fala, tu tá maluca. Fala, eu rio também. Fala, tu não conhece meu Deus. Porque tem que ser loucura, gente. A gente tem que viver na loucura mesmo, crendo impossível, em coisas grandes, profundas, intensas. Porque esse é o Deus que a gente serve. Então, em nome de Jesus, vamos fincar os nossos pés na raiz dos princípios da palavra de Deus. Isso aqui é princípios. A gente tem princípios muito básicos que a gente precisa viver e começar a colocar em prática. Sabe, os 10 mandamentos estão aí, princípios básicos que a gente precisa começar a viver. Ter, sabe, somente adorar a Deus, não ter nenhum outro tipo de ídolo, não furtar, não roubar. A gente precisa entender, nós somos cristãos. A gente sofre constantemente ameaça de Satanás. A gente precisa entender como que um cristão se resguarda do inimigo. Quais são as armaduras? Ah, Letícia, lá em Efésios 6 diz. Tá, mas o que você entende do que diz em Efésios 6? O que você clama do que está lá em Efésios 6? Você consegue entender que aquilo não é tipo, alguns têm, outros não têm. Não, é essencial. Não tem que ter cristão que tem, cristão que não tem. Todos têm que ter. A gente precisa clamar e pedir para que a gente possa, em nome de Jesus, viver isso. Outros princípios, gente do céu. Qual é o primeiro mandamento e o maior da Bíblia? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Tem como a gente renunciar a um princípio desse? Tem como a gente amar mais o nosso corpo do que a Deus? É possível a gente amar mais as redes sociais do que a presença de Deus? Se tá amando, tá tudo errado. É princípio, é raiz, é para fincar o pé. E se a gente não vive isso, o nosso pé não finca. E aí vem o vento, a gente faz o que? Cai. Aí a gente fica vivendo e vendo cristãos, a gente fala assim, nossa, tá amadurecendo, tá crescendo, vem um problema, a pessoa volta, fala, caraca, mas por que voltou? Jesus está dizendo pra gente hoje, é porque não fincou a raiz. Por que veio o problema de amar e a pessoa caiu? Porque a raiz não estava fincada. Porque, gente,
Que planta que está com a raiz bem fincada que cai? Enverga, porque o problema vem. Mas a gente cai? Não cai. Não é para cair. Jesus não nos fez para poder cair. Jesus fez para nos manter de pé. Em nome de Jesus. E aí, quando a gente vai continuando a ler, Ezequiel, ele fala assim, olha, ele me fez andar mais 500 metros. Ele fez com que as águas batessem aonde? Nos meus joelhos. Quando a gente vai entender, gente, o que tem a ver com o joelho? O que a gente faz com o nosso joelho? A gente que ajoelha, né? E esse sinal de se ajoelhar, de realmente colocar a cara no pó, o que isso quer dizer? Submissão, reverência ao nosso Pai. E aí, tem muito cristão dentro da casa de Deus que vive muito bem o fincar das raízes. No entanto, quando chega na parte da reverência, ele cai. É por isso que a gente não consegue viver nas águas profundas. Porque a gente tem que... São estágios. É processo de crescimento, de amadurecimento, de busca de intimidade com o Pai. E aí ele vai ajudando a gente a passar para o próximo nível. E esse próximo nível ele é muito importante. Porque, infelizmente, tem muitas pessoas dentro da casa do Pai, sabe, que a gente não consegue, por muitas vezes, entender o que é ser reverente ao Pai. O que é a gente ser submisso à vontade do Pai. Gente, eu mesma. Gente, se eu tivesse continuado na pegada que eu tinha começado com 16 anos, a minha intimidade com Deus era bem maior do que aquilo que eu estou vivendo hoje. Mas era bem maior. No entanto, aí a gente, o caso o quê? A gente finca bem o pé na raiz. Mas aí no próximo estágio, o que a gente faz? Não se submete. Aí o que acontece? Não amadurece. Pelo contrário, às vezes Jesus permite com que regrida, para que a gente possa, em nome de Jesus, olhar para Ele, para a vontade dEle, da maneira como Ele deseja. E aí foi isso que aconteceu comigo. Quando chegou na parte de submeter, eu falei assim, Jesus, teus planos não, teus sonhos não, assim, é porque eu tenho um desejo, entendeu? Minha vida assim, com tantos anos eu quero ter isso, quero ter aquilo. E Jesus falou, show, chance. Me lasquei. Porque aí Ele me tirou tudo, eu tive que voltar a olhar para Ele, porque eu tinha conhecido tudo. E aí quando Ele me tirou tudo, que era Ele mesmo, eu falei, caraca, que buraco é esse dentro da minha alma? Tem um espaço aqui faltando, que eu conheço só um que pode preencher. E aí qual é o nosso problema dentro da casa de Deus? É esse. Jesus ministra no nosso coração, olha, eu quero que você faça isso dentro da minha casa, eu quero que você seja isso, eu quero que você busque isso daqui. A gente fala assim, não, Jesus, é que é muito difícil. E isso aqui? Não. Mas Jesus, é que o Senhor não está entendendo. Os meus sonhos, Deus está falando, eu não quero saber dos teus sonhos, não agora. Eu quero que você se submeta aos meus, porque você se submetendo aos meus, eu cumprirei os seus. Essa é a lógica de Cristo. E infelizmente a gente não consegue muitas vezes romper nossa intimidade com Deus por conta disso. Porque a gente não consegue dobrar os nossos joelhos, ter a reverência que Cristo quer que a gente tenha. E dentro da própria casa de Deus. Gente do céu. A gente precisa, em nome de Jesus, sabe, reverenciar a presença dEle, da maneira como Ele é digno de ser reverenciado. Eu estava esses dias mesmo lendo a palavra de Deus, e na palavra de Deus diz que quando tinha tenda lá da presença de Deus, as pessoas não podiam passar nem perto da tenda, não podiam entrar, senão era fulminado. Porque representava a presença de Deus, a glória de Deus. Mas hoje em dia, dentro da casa do nosso Pai, a gente acha que pode fazer tudo. A gente acha que pode usar um banheiro e deixar lá as coisas no vaso. A gente acha que pode lavar a mão e sair pingando assim mesmo. Gente do céu, o Cristo que a gente serve é o Cristo dos detalhes. Eles são dos corações, eles são dos filhos. Fala, eita, esse aqui valoriza meu templo. Também valorizarei os sonhos dele. E esse aqui não. Gente, em nome de Jesus, vamos começar a entender as coisas com a ótica de Cristo, com a ótica de Deus. Quando a gente começar a enxergar as coisas como Cristo quer que a gente enxergue, como a própria palavra dele diz, é possível a gente ter a mente de Cristo. Esse é o desejo dele, que a gente olhe como ele olha, que a gente pensa como ele pensa, que a gente sinta como ele sinta, que a gente, sabe, haja como ele agiria se estivesse em nosso lugar. É isso que ele deseja de nós. E aí, a gente por muitas das vezes não tem reverência nas pequenas coisas. E aí depois não entende por que não rompe na vida de intimidade com Deus. Está aí. Porque se a gente começasse a olhar as coisas, sabe, com a ótica de Cristo, meu Deus do céu, a gente não estaria vivendo por muitas das vezes a nossa mente dividida com a própria mente de Cristo. Que às vezes a gente, sabe, Deus ele quer realmente em nome de Jesus que a gente vive em união com os irmãos e também ao mesmo tempo com a nossa mente em Cristo. Até porque aquele que vive com a mente alinhada com Cristo naturalmente vai viver em união com os irmãos. Uma coisa é consequência da outra. Em nome de Jesus, vamos ser pessoas que se preocupam com as coisas de Cristo.
sabe, que quer enxergar as coisas com a ótica dele, em nome de Jesus. Vamos ser inconformados, não vamos mais aceitar esse evangelho que a gente tem dado para Cristo, essa vida de intimidade que a gente tem dado para Cristo. Em nome dos Alex, a minha vida de intimidade está boa, amém, mas sempre pode melhorar. Em nome de Jesus. Quando a gente vai continuar vendo o Ezequiel, e ele continua andando, e aí medem mais 500 metros, Deus mede mais 500 metros, e aí quando ele anda, as águas batem no lombo dele, que fica mais ou menos na região do nosso peito, do nosso coração. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Pai quer que a gente viva com as nossas emoções totalmente equilibradas, o equilíbrio entre a nossa emoção e a razão, em nome de Jesus. Por muitas das vezes a gente para na submissão, e aí a gente é crente descontrolado, que não se permite pensar como Cristo pensou, andar como Cristo agiu, sentir como Cristo sentiu, e aí as nossas emoções ficam totalmente descontroladas. A nossa razão fica competindo com a emoção, enquanto Cristo quer trazer um equilíbrio de todas as coisas, da nossa mente com os nossos sentimentos. Ele quer que tudo esteja andando alinhado. Hoje a palavra que Cristo quer ministrar nos nossos corações é alinhamento. Alinhamento da nossa mente com Cristo, do nosso coração, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, dos nossos sentimentos. Em nome de Jesus, esse tipo de oração deveria estar nos nossos lábios constantemente. Cristo, alinha-me com o Senhor, alinha-me com o Senhor. Porém, por muitas das vezes a gente vive um cristianismo onde a gente não se incomoda de não ter o caráter de Cristo desenvolvido dentro de nós. Aonde que a gente vai parar, igreja? Aonde? A gente vem para a casa de Deus e não está nem aí. Se a minha mente não estar alinhada com Cristo, se Jesus, meu Deus do céu, olha o que Jesus faz. Jesus falou: vocês farão obras maiores do que as minhas. A gente não está muitas das vezes fazendo obra nenhuma e está satisfeito. Até quando a gente vai viver assim, com essa, sabe, com essa intimidade medíocre, ou muitas das vezes nenhuma? Até quando a palavra de Deus não vai se cumprir na nossa vida? Os sinais seguirão aqueles que creem. Cadê os sinais? Por que a gente não vive um avivamento, um romper de Deus? Porque a gente não vive a intimidade que o Pai quer que a gente viva. E a gente está achando que está tudo legal. Não está. Está tudo péssimo. Está tudo muito ruim. Não é pouco, não. Porque o Deus que a gente vive é o Deus do profundo, é o Deus do íntimo, é o Deus proposital, é o Deus intenso. Será que a nossa vida tem sido assim? Se a nossa vida não está íntima, não está profunda, se a nossa vida não é proposital aqui dentro desta terra, se a nossa vida não está intensa, então está tudo errado. Tudo. A gente precisa entender isso, em nome de Jesus. Gente, porque eu creio que Cristo quer que a gente viva uma continuação do livro de Atos. E eu vou viver, para honra e glória de Deus. Eu vou viver, porque, meu Deus do céu, os apóstolos faziam os paralíticos andarem, os cegos enxergarem, os surdos ouvirem. Qual é a nossa diferença para eles? Nenhuma. Somos filhos de Deus. O que muda é a nossa intimidade, a nossa busca, a nossa fé, a nossa confiança, o nosso amor pelo Pai, o nosso serviço, o nosso doar ao Pai, o nosso tempo investido na presença de Deus, colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Tudo isso que muda. Mas da gente, não. Cristo profetizou. E olha só, gente, a profecia de Cristo é extraordinária. A gente vai viver coisas maiores do que Ele. Mas todos vão viver? Não. Que isso, Letícia? Tá me agorando? Não tô, não. Gente, é só a gente olhar para Pedro. Gente, Pedro tava lá. Tava os discípulos lá no barco. Daí Jesus veio andando no mar. Todo mundo falou: ih, meu Deus do céu, o que é aquilo ali? Geral apavorado, olhando para Jesus vindo. Aí Pedro falou assim: ih, Cristo, se é o Senhor mesmo, faça com que eu vá e tenha um encontro com o Senhor. Aí o que Jesus falou? Vem, Pedro. E Pedro fez o quê? Saiu do barco e andou sobre as águas. Qual a diferença de Pedro para os apóstolos? Para João que estava lá com ele? A diferença é que Pedro teve uma atitude. É isso que difere quem vive de quem não vive. Tem gente que tem atitude e tem gente que não tem. Tem gente que quer viver e tem gente que não quer. Ou tem gente que acha que quer viver, mas na verdade não está querendo. Porque se a gente quiser viver, a gente age, a gente não paralisa. Às vezes a gente fica falando: nossa, quero viver. Tô animadão. Às vezes está falando: tô esperando você dar o primeiro passo para eu continuar a obra na tua vida. E o primeiro passo começa como? Disciplina, constância. Que às vezes a gente quer viver o sobrenatural de Deus, mas o sobrenatural de Deus vem na hora que Ele quer, quando Ele quer, se Ele quiser. A gente precisa, em nome de Jesus, passar a viver o natural com Deus. E, na verdade,
Deus, ele valoriza muito mais um filho que vive de forma constante, diariamente na presença dele, do que aquele que busca de forma proposital para algum evento, para alguma coisa extraordinária. Jesus faz, porque é a graça dele, a misericórdia dele, o amor dele. Mas emociona muito mais o coração do Pai uma pessoa que constantemente está lá, na presença dele, não por aquilo que ele dá, mas por aquilo que ele é. Então, ele quer que a gente viva isso em nome de Jesus. Que a gente possa viver uma continuação do livro de Atos dos Apóstolos. Em nome de Jesus. E que a gente seja como Pedro. Gente, Pedro era ousado demais. Pedro era bem louco. Quando vieram lá prender Jesus, o que Pedro fez? Jesus cortou a orelha do homem que estava lá vindo prender Jesus. Pedro, ele tinha uma impulsividade, que muitas vezes não era boa, mas também quando ele focou aquilo que o Pai queria que ele fizesse, aí ele deslanchou. A gente vai ler o livro de Atos, só dá Pedro. Ele era ousado, ele era intenso, ele tinha atitude, e por isso que ele viveu tudo o que ele viveu. Sabe, por isso que ele teve a morte que ele teve. Meu Deus do céu. Eu sei que a gente não deve honrar homens, mas que morte linda. Você consegue entender o que é a pessoa viver tanta intimidade com Cristo? Mas tanta intimidade com Cristo, eu vou te falar, me crucifica, mas de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado de cabeça para cima. Esse é o nível, o grau de intimidade que ele vivia com o Pai. Por isso que a gente vê o avivamento, o Atos dos Apóstolos, tudo acontecendo da forma como aconteceu. Por quê? Porque o povo ficou lá 10 dias orando, no mesmo lugar, com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito, as mesmas pessoas. Gente, vocês conseguem entender a importância do alinhamento? A importância dos sentimentos estarem totalmente alinhados com aquilo que o Pai deseja? A importância da nossa mente estar alinhada com aquilo que o Pai deseja que esteja. Gente, as mesmas pessoas, não eram pessoas diferentes. No mesmo lugar, gente, o lugar não mudava. Fazendo a mesma oração, clamando para que Cristo viesse em nome de Jesus. Olha o que aconteceu. Então a gente precisa, em nome de Jesus, entender que o Pai quer nos alinhar. Em nome de Jesus, e alinhar cada um no secreto, no teu quarto. Porque o Espírito é o mesmo, Deus é o mesmo. Então, se você estiver buscando, pode ter certeza que Cristo vai alinhar a mesma coisa com todo mundo. Porque o propósito é um só, o nome é dele, a glória é dele, a honra é dele. E digo mais, para a gente poder encerrar, em nome de Jesus. Tudo que o pastor tem falado sobre avivamento, gente do céu. Avivamento tem queimado no meu coração há pelo menos mais de um ano. Há muito tempo. Eu lembro que eu estava perdida sobre qual faculdade que eu deveria escolher. E daí eu assisti uma pregação, e a pregação falava assim, que depois da morte de Billy Graham, que foi um grande evangelista, que vários profetas profetizaram que a gente viveria uma última onda de avivamento, porque Cristo está voltando. Ele está voltando. E quando eu ouvi aquilo, misericórdia, o Espírito Santo me pegou dentro do meu quarto de um jeito que eu comecei a chorar, não entendi, foi nada. Eu entendi o Pai sussurrando dentro de mim, você vai fazer parte disso. E o Pai não está chamando a Letícia para poder fazer parte disso, o reino dele para poder fazer parte disso. Em nome de Jesus. Porque o reino é um, a glória é dele, a gente serve o mesmo Deus. Então ele quer que todo mundo faça parte disso. Cada um com seu propósito, com seu chamado, com seu objetivo. Em nome de Jesus. E nessa pandemia, então, aí piorou. Esse negócio de avivamento queimando dentro de mim. Aí não deu certo mesmo. Porque toda vez que eu pedia para Jesus falar comigo, só caía em texto falando que Jesus estava voltando. Eu falei, Jesus, estou entendendo que o Senhor está voltando, mas o que o Senhor quer? Jesus falou, intimidade. Eu quero que você seja cada vez mais sensível. E é isso que o Pai tem ministrado comigo constantemente. E Ele quer que a gente viva isso, não só que Ele ministre isso dentro de nós. Sabe, que a gente, em nome de Jesus, não precise mais clamar no altar dele sobre intimidade, que a gente vai dar banho na nossa vida sobre intimidade, em nome de Jesus. A gente não precisa mais falar, sabe, pregar Cristo com os lábios, que as pessoas vejam as atitudes e os sinais. Gente, olha só, os sinais seguem aqueles que creem. Vocês conseguem entender isso? Aqueles que creem. Não é aqueles que estão falando, não, aqueles que acreditam. É profundo demais. É tipo assim, olha, eu vou mostrar eu na sua vida sem você precisar fazer nada. É isso. A presença dele é tão intensa, é tão profunda, que a gente não precisa fazer nada para ela poder aparecer. Se a gente buscar uma vida de intimidade com ele. Em nome de Jesus. Que você possa receber essa palavra dentro do seu coração com fé. E crendo que em nome de Jesus hoje nós sairemos daqui diferente da forma que a gente entrou. Mas eu torno a dizer a mesma coisa que eu disse na última vez que Cristo me deu a honra
de louvar e glorificar o nome dele, em nome de Jesus. Não adianta nada a gente sair daqui tocado e falar, nossa, Jesus falou comigo, meu coração está pegando fogo, nossa, eu estou péssimo. Mas a gente sair daqui e não mudar, e continuar da mesma forma que a gente continuou, em nome de Jesus. Vamos sair daqui hoje entendendo, querendo, falando, Jesus, eu não mais serei um crente de palavras, mas eu serei um crente de atitudes, um cristão de atitudes, em nome de Jesus. Então tem atitude de clamar todos os dias. Letícia, eu não sinto vontade, amém. Ora para o Pai, para que Ele te dê vontade. Gente, quando a gente vai ler Deus lá no Jardim do Éden, gente, Deus, Ele, todo no final da tarde, ia lá encontrar Adão e Eva. O Pai tem desejo de ter um encontro com a gente, mas por muitas das vezes a gente não conhece o Pai, porque a gente não quer ter um encontro com Ele. Então, em nome de Jesus, vamos mudar isso dentro de nós. Letícia, mas ainda assim não tem. Eu entendo que eu preciso ter, mas eu não tenho. Então pede. Eu lembro das minhas primeiras orações, não sei se eu já falei isso aqui, mas eu não tinha vontade de orar. Mas falavam para mim dentro da igreja que orar era importante. Eu nem entendi o que era orar. E eu falava assim, Jesus, vontade nenhuma, não tem vontade nenhuma, é zero. Mas me falaram que eu tinha que estar aqui. Então coloca isso dentro de mim. Gente do céu. E Cristo vai nos aprofundando cada vez mais. Em nome de Jesus, creio que você vai romper em oração. Se para você 5 minutos é difícil, creio que você vai viver 3 horas seguidas na presença dele. E se talvez você não viver no secreto, porque a vida é corrida mesmo, você vai viver andando, falando com Jesus e orando, sentindo o Espírito te guiar e te conduzir na tua oração. E não Jesus e ouvindo ele falar ao mesmo tempo, que a palavra dele diz que não somente a gente fala, mas ele também responde. Em nome de Jesus. Ele diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e incríveis que não sabes. A gente fala e ele fala também. Então é intimidade profunda. Não tem como a gente permanecer da mesma forma. Então peça ao Pai vontade de orar. Letícia, ler a Bíblia para mim então é um sufoco. Peça ao Pai fome e sede da palavra dele, que ele vai te dar. Ele não vai te dar daqui a um mês, não, ele vai te dar logo. Porque ele quer ter contigo um encontro. Porque ele quer ter contigo um encontro. E não é de vez em quando, não, nem no culto de quinta, no culto de domingo. É diariamente. Em nome de Jesus. Letícia, tem mais uma disciplina espiritual, tem mesmo. Qual? Jejum. Muitas das vezes a gente não vive um romper na nossa vida de intimidade com Deus porque a gente insiste em achar que jejuar não é importante. Não. Gente, vocês conseguem entender que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites para iniciar o ministério dele? Se Jesus, que é Jesus, jejuava, quem sou eu para achar que eu sou melhor do que Jesus, que eu não tenho que jejuar? Por que muitas vezes a gente não consegue viver uma sensibilidade com o Pai? Porque a gente não jejua, porque é bíblico. A palavra de Deus diz, quando jejuardes, o que isso quer dizer? Quer dizer que o próprio Pai, gente, Cristo diz, quando jejuardes, o que ele quer dizer? Ele quer dizer, eu tenho expectativa que você jejue. O coração dele tem essa expectativa, que te possa viver uma vida assim de sacrifício. Gente, é sacrifício, ser cristão é sacrifício. Sabe, viver uma vida, desenvolver o caráter de Cristo é sacrifício, desenvolver a mente de Cristo é sacrifício. Como eu disse, para mim foi uma luta subir aqui hoje para poder trazer essa palavra. Só Deus sabe como tem sido a minha semana. Quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais eu vejo as manchas nas minhas vestes, nas minhas mãos sujas, imundas. Não é suja, não é imunda. Como eu disse, sabe? Realmente eu creio que existiriam milhares, se não todas as pessoas, melhores do que eu, para poder trazer essa palavra aqui hoje. Eu estou imunda. Nós somos sujos. É o sangue de Cristo que corre diariamente sobre nós, que nos purifica. Por que a gente continua querendo achar que nossa vida está boa, que nossa santidade está boa, que nossa intimidade está boa? Não está boa. Está péssima. Por isso que a gente não rompe, espiritualmente falando. Por isso que a gente não tem sensibilidade. Por isso que a gente não escuta Deus falar com a gente. A gente falar e ouvir Deus falar no nosso ouvido é possível. É possível. Por que a gente não consegue viver tudo isso? Porque a gente acha que está tudo bem, que está tudo legal e continua sendo cristão que arrota a santidade. Ai, meu Deus do céu. Até quando a gente vai achar que está tudo bem, que minha roupa está limpa? Não tá. Não tá. Basta você próprio sondar a sua mente. Sonda a sua mente. Sonda o que você pensou essa semana inteira. Sonda o que você pensou hoje, talvez. Entrando dentro da casa do Pai, julgando as pessoas, julgando as vestimentas.
levantando falso testemunho contra o próximo. Gente, levantar falso testemunho a gente faz muito. Eu tenho pedido e rogado ao Pai, Pai, tem de misericórdia, me liberta disso em nome de Jesus. Porque a pessoa chega atrasada, a gente levanta falso testemunho, é o responsável. Mal sabe o que aconteceu com a vida dele para ele poder chegar atrasado. Falso testemunho tem de monte dentro da casa de Deus. Hipocrisia, a gente fala uma coisa, sabe, e a gente não vive aquilo que a gente falou. Muito, mas é muito pecado que a gente tem vivido, a gente tem mergulhado, se nadado no pecado e tem achado que a gente está vivendo uma vida santa, separada, e que está tudo bem. Jesus está falando, não, não está. Até quando você vai continuar vivendo assim, achando que está tudo bem e não está, está péssimo. Com orgulho, com egoísmo dentro do coração. Sabe, onde a gente não consegue clamar pelo irmão, pelo próximo, porque a nossa vida é mais importante, porque o nosso tempo é mais importante, porque tudo meu é mais importante. Jesus está falando, quebra esse teu orgulho em nome de Jesus, esse teu egoísmo, porque a tua vida não é tua, a tua vida é minha. Como foi dito aqui, a gente não deve ter lugar para poder morar, para poder habitar. O nosso lugar é onde Cristo quer que a gente esteja, para poder levar o evangelho, para poder pregar a palavra, e que honra seja dada ao nome dele. Até quando a gente vai continuar vivendo com orgulho, com egoísmo, e achando que está tudo bem? Não está. Está péssimo. A gente precisa começar a entender as coisas com a ótica de Cristo. Clamar Jesus. A Alicia falou umas paradas muito loucas lá. Tô vendo que tá péssima aqui dentro da minha vida, da minha casa, da minha família. Me ajuda a entender e a enxergar as coisas com os teus olhos. Derrama sobre mim a tua humildade em nome de Jesus. Gente, a humildade, a gente precisa clamar constantemente para que Cristo derrame a humildade dele dentro dos nossos corações. Sabe como a gente é tão orgulhoso, meu Deus do céu? Porque a palavra de Deus diz lá sobre os frutos do Espírito. E a gente insiste em não orar pelos frutos do Espírito. Como se a gente fosse bonzão. A gente é péssimo. Se a gente não ora para que o Espírito Santo controle o nosso corpo, as nossas emoções, a nossa carne aflora. Tá lá, gente. A gente precisa desenvolver o amor, a paz, a alegria, a humildade, a bondade, a delicadeza, a humildade, o domínio próprio, a fidelidade. A gente precisa clamar pelos frutos do Espírito constantemente. E a gente não clama porque a gente acha que tá bom. Não tá, tá péssimo. E a gente consiga entender em nome de Jesus o que a palavra dele diz pra gente. A palavra dele diz assim, ó: aquele que não está comigo está contra mim, aquele que comigo não ajunta espalha. E muitas vezes a gente olha para esse versículo e diz assim, isso aí é o irmão que é o atribulado da igreja, é o joio. E Deus está querendo dizer, não, é para tu mesmo. Porque quando a gente lê a palavra, a gente conversou com isso outra vez que eu estava aqui. Quando a gente lê a palavra de Deus, não é para o nosso irmão, porque se fosse para o nosso irmão, Jesus estava fazendo com que ele lesse na casa dele. Se você está lendo na sua, é porque é para você, porque é para mim. Ele está falando, olha, você precisa ser um filho, sabe, que em nome de Jesus vive de uma maneira para comigo, que você junte tudo. Junte o quê? Junte a minha mente na sua cabeça, junte aquilo que eu desejo para você na sua vida, porque se você não estiver juntando em ti aquilo que eu quero que você junte, você vai estar espalhando. A gente acha que quem está espalhando é aquele que vem de vez em quando na igreja. Não, é a gente mesmo, que está deixando tudo solto, e Cristo quer unir tudo dentro de nós. Em nome de Jesus. Por que muitas das vezes, quando eu estava orando, Jesus ministrou comigo, Letícia, eu falei, oi, sabe o que quer dizer esse texto? Eu falei, não. Ele falou assim, quando as pessoas muitas das vezes leem esse texto daquele que não ajunta, espalha, acho que é aquele que não está, sabe, andando de acordo com os princípios da igreja, lá, as doutrinas da igreja, mas não tem nada a ver com isso. Sabe, é aquele que somos nós mesmos, aqueles que sempre vêm quinta-feira, domingo para a casa de Deus e que não faz esforço para poder juntar. Em nome de Jesus. E aí o que acontece? Espalha. Porque a gente não quer juntar, então aquele que não está junto, mete o pé. Jesus ministrou isso comigo e falou, então a gente precisa ser filhos que em nome de Jesus entendam que quem está espalhando não é aquele que a gente acha que é o joio, que a gente acha que é o atribulado, que a gente ainda por nosso orgulho, ai meu Deus do céu, a gente arrota tanta santidade, que acha que a gente pode discernir quem vai para o céu e quem não vai, o tempo de crescimento e de amadurecimento das pessoas. A gente faz isso. Tem a capacidade de falar, paz do Senhor, irmão. Mas aí o coração não está profetizando a bênção e a paz do Senhor para a vida dele. Soberba, arrogância, orgulho. Sobre a gente não enxergar as coisas com a ótica de Cristo. É isso que a gente faz. Máscara dentro da casa de Deus. Não é pouca não, é muita. A gente tem coragem de abraçar e de falar assim, que Deus te abençoe. Mas aí depois faz fofoca do irmão. Depois faz um atribulado, né? Que isso? Tá tudo errado. Consegue entender comigo que está tudo errado? E que a gente tem achado que está tudo certo e que não está nada certo?
A gente precisa entender que nós somos filhos de Deus que precisam juntar tudo aquilo que o Pai deseja. E aqueles que estão indo também, a gente tem que trazer para perto. Não são eles que estão espalhando, somos nós mesmos que temos o discernimento que precisa estar junto, que espalha. Em nome de Jesus. E aí o Pai ministrou comigo sobre como desenvolver esse discernimento. A gente precisa desenvolver o caráter de Cristo dentro de nós. Em nome de Jesus. Nós sejamos filhos que tenham o caráter de Cristo dentro de nós. Letícia, é possível desenvolver assim? Claro que não, é com intimidade. É de pouquinho em pouquinho que Cristo vai moldando o nosso caráter. Mas a gente precisa começar, amém? Então vamos começar, sabe, a ser inconformados com a nossa mente, com o nosso coração. E a querer ter o caráter de Cristo totalmente, sabe, desenvolvido nas nossas vidas, nas nossas ações e tudo que é dentro de nós. Em nome de Jesus. E dessa forma a gente vai conseguir viver tudo aquilo que o Pai quer que a gente viva. O quê? Um grande avivamento. Em Rocha Miranda? Claro que não, no Brasil inteiro. No mundo inteiro, porque Jesus não vai voltar só no Brasil não, Jesus vai voltar no mundo todo, para todo mundo ver ao mesmo tempo. Então que em nome de Jesus a gente possa hoje entender, sabe, que é um processo de crescimento, de amadurecimento. Eu creio que Cristo ministrou no seu coração onde você está parado. Talvez as águas no tornozelo, seus princípios estão bem fincados, talvez os princípios ainda nem bem fincados estejam em nós. Amém. Vão fincar. Busque que você vai cada vez mais estar fincado nos princípios do Pai. Procure entender o que o Pai quer que você aprenda sobre Ele. Quando Deus fala assim, olha, fala para eles que eles não sabem nem quem eu sou. É isso. A gente, muitas vezes, por orgulho, a gente acha que conhece Deus, que sabe sobre Deus. Na verdade, as nossas conversas com Deus deveria, assim, falar com Ele, Pai, quem o Senhor é? Mostra para mim, que eu não te conheço. E a gente nunca vai conhecer. Um dia eu estava na minha casa falando, Jesus, me leva, eu quero te conhecer. Eu quero estar mais próxima de Ti. E pedindo para Jesus que eu queria ver a face dEle, ver a face dEle, ver a face dEle. Eu falei, Jesus, fala comigo. Aí Jesus me fez cair um versículo que falava assim, só quando você ver a minha face é que eu vou te revelar tudo. Eu falei, caraca, frustrou. Mentira, frustrou nada, foi maravilhoso. Porque Jesus falou comigo, estava orando sobre face. E Ele respondeu sobre face também, falou, nossa, você quer me conhecer? Mas calma, quando você estiver aqui em cima, você me conhecerá de forma profunda, da maneira como você deseja. Mas a gente precisa querer. E Ele vai se mostrar, porque Ele se mostra, Ele não se esconde para ninguém. Gente, Ele é um Deus grande, não tem como esconder Ele. Ele não quer se esconder da gente. Mas será que a gente tem querido vê-lo? Em nome de Jesus, essa palavra que o Senhor colocou em meu coração. E que a gente possa sair daqui, em nome de Jesus, refletindo e querendo viver, sabe, todo esse processo de crescimento, de amadurecimento. Talvez a gente ainda não vive a reverência, que a gente seja reverente ao Pai, que a gente sirva a Ele, sirva a casa dEle, em nome de Jesus. Sabe, cuide com zelo, com cuidado de todas as coisas que tem a ver com o Pai, com tudo, gente. Porque às vezes a gente acha que o zelo com as coisas do Pai é só dentro da casa dEle, não. Se você não tem zelo com a natureza do Pai, isso machuca Ele. O Pai que fez as plantas, o Pai que fez os animais, o Pai que fez o rio, o Pai que fez a praia, que muitas vezes as pessoas vão e deixam os lixos lá. Você acha que Ele não fica triste? Acha mesmo? Quantas pessoas pisam no chão da sua casa que você limpou e suja tudo, o seu trabalho? O que você sente? Tristeza. Você fala assim, caraca, ninguém valoriza o meu trabalho. É isso que o Pai sente. A gente continua vivendo uma vida de intimidade, sabe, superficial, que não consegue entender a ótica do Pai, não consegue enxergar as coisas como o Pai enxerga. Até quando? A gente vai tratar as coisas que o Pai criou com tanta perfeição, de maneira como se, não tô nem aí não. Todo mundo tá fazendo, então eu vou fazer também. Você não é todo mundo, você é filho de Deus. A gente nasceu para poder fazer a diferença. Se todo mundo joga lixo na rua, eu não vou tacar. Se todo mundo vem para casa de Deus, bebe um copo de água e deixa assim no chão, não vou deixar. Em nome de Jesus, a gente não é todo mundo. E isso machuca o coração do Pai. Não machuca o nosso. Quando a gente faz alguma coisa com todo cuidado, alguém vai lá e fere aquilo que a gente fez e não dá valor. Você acha que o do Pai não machuca também, gente? Meu Deus, claro que machuca. Vamos aprender a ser submisso com tudo que o Pai criou. E conforme a gente for buscando sensibilidade, o Pai vai ministrando. E mais intimidade vai gerando dentro de nós. É um processo. Ele vai mudando a ótica, vai mudando o coração, vai aprofundando. Se talvez você está andando e suas águas estão nos seus lombos. Caraca, eu sou uma pessoa totalmente descontrolada. Não sei equilibrar razão com emoção. Minhas emoções afloram. Se eu venho aqui com a emoção aflorada dentro da casa de Deus, ansiedade atacada, eu não consigo adorar. Fico estressado rapidamente. Me estouro com as pessoas. Gente,
Em nome de Jesus. O Pai tem ministrado cada vez mais isso dentro de mim. A gente precisa aprender a equilibrar nossas emoções. E acredite, virão provas. E a gente precisa se esforçar para não cair. Se cair, pede perdão. A gente caiu, a gente ralou, a gente sujou, fala: Jesus, me perdoa, mas eu quero acertar na próxima. E vai vir outra. Que sejamos filhos, em nome de Jesus, equilibrados nas nossas emoções. Se talvez a gente for dar um amor e um abraço para alguém, e se alguém rejeitou, que a gente também fala assim: também larguei de mão, tô nem aí para essa pessoa. Não, equilíbrio nas emoções. As emoções sendo controladas por Cristo, pela presença de Cristo. Fala: não amou agora, mas um dia vai amar. E se não amar, amém, porque Estevão, ele foi apedrejado, fazendo aquilo que o Pai queria que fizesse. E ainda com o coração puro, santo, reto diante de Deus, falando: Jesus, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Aleluia! Olha como o semblante de um anjo, consegue entender o que é o equilíbrio de emoção, consegue entender o que era o avivamento que o livro de Atos fala pra gente? É esse avivamento que Cristo quer que a gente viva. Equilíbrio em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus. Que a gente pare de ser filhos desequilibrados, esposas desequilibradas, maridos desequilibrados, em nome de Jesus, dentro de casa. Que a gente possa passar a viver o equilíbrio, porque a maior escola da vida é dentro da nossa casa, com a nossa família. Eu cresço muito mais espiritualmente falando dentro da minha casa do que fora dela. Isso é real. Em nome de Jesus. E quando a gente vai terminar de ler sobre o que fala a palavra de Ezequiel, a gente vê que depois ele chegou num nível de águas que eram profundas, que os pés dele já não podiam mais tocar. E sabe o que a palavra de Deus diz? Diz que aquele que levou ele lá, pegou ele pela mão e voltou. O que a gente entende sobre isso? A gente entende que o pai vai falando assim: filho, vai. Filho, vai, estou te sustentando. Filho, vai, com a nossa própria vontade. Vai, amadurece. Busca, seja profundo, intimidade, sensibilidade, vai lá, domínio próprio, amor, alegria, paz, isso, filho, vai, benignidade, delicadeza, vai, filho, vai, a gente vai indo, crescendo em maturidade, crescendo, sabe, cada vez na graça, no conhecimento, crescendo, se aprofundando, até que chega uma hora que o pai fala: filho, chega, porque a partir de agora é eu que te levo. E aí acontece o quê? O boom do avivamento, porque o pai fala: chega. Você já foi, você já cresceu, você já amadureceu. Agora, a partir de agora, eu que te levo para coisas grandes e profundas que você ainda não conhece. Em nome de Jesus, que a gente queira todo mundo isso juntos, que o nosso coração esteja alinhado, sentindo a mesma coisa, em nome de Jesus. E que a gente não saia daqui falando: nossa, o culto foi uma benção, estou transformado. Não tá. A transformação vem a partir que o pastor fizer aqui, ó, o encerramento, aí que vem a prova de tudo. Em nome de Jesus, vamos viver essa prova, mas vamos vencer e vamos passar por ela, porque virão outras para a honra e glória de Deus, amém? Agradeço a minha oportunidade. Queridos, se coloque de pé, vamos orar, agradecer a Deus por essa palavra tão tremenda que Ele ministrou em nossos corações. Lembrando que nesse ano de 2020, né, a nossa divisa aí, a temática do ano é ano de Neemias, né? É o ano da atitude, irmãos. Amém? É tudo que a gente precisa, atitude. Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade que tivemos hoje de romper com a insignificância em muitas áreas da nossa vida, romper com a mediocridade, Senhor, romper com a superficialidade de nossas vidas, Pai. Senhor, que a gente possa de fato ter recebido uma chacoalhada hoje, Senhor, que a gente saia daqui inconformado, sabe, Deus, conforme descreve o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, gera um sentimento de inconformidade em nossos corações, inconformidade com a superficialidade, inconformidade, Senhor, com o nível de santidade que temos, inconformidade com o nível de intimidade que temos, inconformidade em não vivenciarmos o que está escrito, Senhor. Senhor, a Tua palavra diz que Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre, Pai.
eu creio, se está escrito, eu creio, Senhor, até porque o justo vive pela fé, Senhor. Então nos ajuda, Senhor, a sair daqui com este sentimento de inconformidade, pelo nível da vida de oração que temos, pelo nível da vida de leitura da Tua Palavra que temos, pelo nível medíocre, insignificante que temos, no nível de conhecimento a Teu respeito, Senhor. Pai, precisamos avançar, precisamos romper, precisamos ter uma atitude, Senhor, em Te desejar mais, em querer sermos mais profundos. Às vezes nos queixamos de tantas coisas, nos queixamos que a esposa é chata, que o marido é grosso, que o filho não obedece. Na verdade é a nossa mediocridade em comunhão contigo, na verdade é a nossa mediocridade, Senhor, naquilo que diz respeito a termos mais do fruto do Espírito, a desenvolvermos as virtudes do fruto do Espírito. Na verdade, Senhor, é que temos nos parecido pouco contigo. Então nos faça, Senhor, sairmos desta noite aqui inconformados, Senhor, com tudo aquilo que foi mascarado e revelado a respeito de nós mesmos, Senhor. É verdade, Senhor, somos e temos sido tão superficiais em tantas coisas. Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a alcançarmos outros patamares de nossas vidas e podemos vivenciar um tempo, Senhor, um tempo, sabe, Senhor, de grande mover da Tua graça, do Teu Espírito, a começar na arca. Por isso que Noé foi o maior pastor que existiu, por isso que Noé foi o maior evangelista que existiu, Senhor, porque ainda que ele não tenha conseguido levar o povo para a arca, a família dele estava dentro da arca. Levanta Noé aqui hoje, Senhor, que ainda que o rebanho se perca, mas a família esteja dentro da arca, a família esteja dentro da arca, os filhos estejam dentro da arca, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, abre a nossa mente, abre a nossa compreensão, para que possamos, Senhor, sair daqui sim com raiva, mas uma raiva de inconformismo conosco mesmo, e cansados, Senhor, de tanta superficialidade em nossas vidas. Senhor, nos leve em paz agora aos nossos lares, em segurança, assim como o Senhor trouxe a cada um dos meus irmãos que está aqui. Eu não sei da necessidade deles, mas o Senhor sabe. Eu não sei das frustrações dele, mas o Senhor as conhece. Eu não sei, Senhor, tudo quanto eles têm rogado diante de Ti, mas uma coisa eu sei, que o Senhor sabe de todas as coisas e exatamente daquilo que precisamos. Portanto, entra com a Tua providência, entra com a Tua misericórdia, entra com a Tua graça. Não somos merecedores de coisa alguma, é graça. Não tem a ver com quanto estamos no monte, não tem a ver com quantos vamos jejuar, não que não seja necessário, tem a ver com a Tua graça. Portanto, eu peço que a Tua graça continue a se mover a nosso favor, a se mover ao nosso respeito. Se estamos aqui, foi a Tua graça, porque a gente jamais se voltaria para Ti, a gente jamais sequer diria que Deus seja glorificado se não fosse o Senhor, porque é o Senhor que opera em nós, tanto querer como efetuar. Portanto, Senhor, continue operando em nós por meio da Tua graça, pois só a Tua graça, Senhor, é que tem nos mantido de pé. Assim como a Tua graça nos trouxe, que a Tua graça nos leve de volta. Assim eu oro, certo da vitória, Senhor, porque Tu és um Deus de paz, um Deus de amor, um Deus de bondade e de longanimidade, e um Deus perdoador, bom, que está sempre pronto a nos perdoar. Portanto, Senhor, ser conosco é o que Te peço, no nome poderoso de Jesus, e os que crerem digam amém. Amém, queridos? Domingo estamos aí novamente, tá bom? Creio que a gente já está com as trufas aí, para a gente continuar aí essa nossa jornada das trufas.
né, irmãos, nos ajude. Precisamos aí vencer as nossas metas, porque assim, como diz lá em Coríntios, Paulo planta, Apolo rega, mas o crescimento é quem dá o Senhor. Então o plantar e o regar é nossa responsabilidade. Plantar significa trabalho, arar, correr atrás, fazer a nossa parte. Regar é a oração. O crescimento, não se preocupe com ele, porque você não tem, eu não tenho o poder de fazer qualquer coisa crescer. É Deus que faz crescer, irmão. É Deus que vai enviar o crescimento. Portanto, me ajude nessa tarefa de plantar, me ajude na tarefa de regar, e o resto papai faz, amém? Estenda a sua mão, vamos dar a bênção apostólica. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces e benditas consolações do Espírito Santo morem e reinem com cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja de Jesus diz mais uma vez: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não desista. Deus te abençoe, querido. Está encerrado. Você da internet aí, ó. Beijão. Quinta-feira a gente se vê novamente.